Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez nesta quinta-feira recebendo o nosso convidado, o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, para conversar conosco pelas páginas do PT na Câmara, pela página do Facebook do deputado Rui Falcão e também pelas páginas parceiras Blog da Dilma e Rádio Democracia. Os nossos assuntos de hoje, vocês já devem imaginar: educação, previdência e também a liberação do porte de armas, que o ministro Sérgio Moro tem anunciado. Mas primeiro vamos saudar o nosso convidado, o deputado Rui Falcão. Bom dia. Bom dia, internautas. Bom dia, Carlos Leite. Prazer estar aqui com você de novo. Se você me permite, eu queria começar hoje fazendo aqui dando um abraço e manifestando minha solidariedade de companheiro mesmo ao deputado José Guimarães, que ontem foi vilmente atacado pelo ministro Paulo Guedes, depois de fazer uma pergunta por que não divulgava os dados os microdados, principalmente a questão da transição do sistema, se for para capitalização, qual é o custo disso, foi atacado pelo Paulo Guedes, que não tem nenhum conteúdo, nenhuma segurança emocional. Ele é provocador, acho que ele não tem condições psicológicas sequer para dirigir a economia brasileira também. E depois que o Guimarães foi provocado, ofendido, reagiu e ele pediu desculpas ao Guimarães. Mas eu acho que isso é muito pouco, porque ele tem esse comportamento, vocês querem transformar a economia numa Venezuela? Quando é de mau estado, ele recua, mas aí já deu o recado para a televisão. É inadmissível o que ele fez com Guimarães. Verdade. Então, queria aqui deixar a minha solidariedade, se os internautas, se alguém estava acompanhando ontem a reunião da Comissão Especial da Reforma da Previdência e presenciou isso aí, saiba que nós estamos ao lado do Guimarães. Que, aliás, o deputado José Guimarães sempre se mantido muito firme aqui, né, deputado Rui Falcão, na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Ele é um deputado que pergunta, que é incisivo, mas nunca vi ele ofender ninguém, nem enveredar por questões de ordem pessoal. Então é inadmissível o que o Paulo Guedes tentou fazer com ele ontem, e foi imediatamente repudiado por todos nós. Com certeza. Mas você estava falando da questão das universidades. Das universidades, né, deputado? Eu acho que é mais esse corte de verbas, que eles tentam dizer que é um como é que se diz? Contingenciamento. Não é contingenciamento, é corte mesmo. E primeiro ele vai na lógica da política que foi adotada desde o governo Temer, que é a emenda 95, que congelou o orçamento por 20 anos. Então era previsível que ao longo do tempo, já se faz mais de 2 anos que essa emenda foi aprovada, começa a reduzir os recursos para a saúde, para a educação, para a habitação. Tem que o programa Minha Casa Minha Vida acaba em junho. E tem construtoras que sequer receberam ainda por casas já construídas. Então, primeiro isso. Segundo, é um governo obscurantista, que vê na cultura uma inimiga, que vê na educação, que é uma maneira das pessoas avançarem na vida, tomarem conhecimento, progredirem. Eles acham que as universidades estão infestadas de comunistas. E fazem também divisões. Filosofia e sociologia não serve, tem que fazer veterinária, como é que diria? Cursos das exatas. Ciências exatas e tal. Então, é curioso, viu, Leite, que a Academia Militar das Agulhas Negras, que formam os oficiais superiores das Forças Armadas, tem no seu currículo filosofia. E há 2 anos, se não me engano, introduziu também sociologia no currículo, por achar que essas disciplinas, além das chamadas ciências exatas, elas são fundamentais para a formação dos militares. Então, atacam as chamadas ciências humanas, atacam a juventude também, porque diz que os jovens só querem saber nas universidades de festa, balbúrdia, né? Balbúrdia e tal. Então começaram por 3 universidades que são muito bem ranqueadas. A Universidade Federal da Bahia, a Universidade
Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília, com um corte de 30%, e nas outras universidades 20%. Como apareceu como uma discriminação política, ideológica, porque o Fernando Haddad tinha estado aqui em Brasília, com mais de 4 mil alunos, e não é a universidade que está promovendo. A universidade é um campus plural, tem professor de direita, de esquerda, e é assim que a universidade funciona. Aí resolveram estender o corte de 30% para todos. Bom, a reação é imediata. Em vários lugares do país, seja institutos federais, seja universidades, os estudantes, os docentes estão se manifestando, estão se mobilizando, grandes manifestações, e agora uma greve convocada para o dia 15, não é uma greve convocada por partidos políticos, são as entidades de docentes e discentes, a UNE, as juventudes do país todo que estão se mobilizando. Houve um abraço aqui na Universidade de Brasília, e a nossa bancada já protocolou um requerimento para que esse corte seja anulado. E os protestos são de vários estados, de vários deputados, de vários partidos, e o governo vai ter que recuar nisso aí. Aliás, o ministro que troca Kafka, escritor daquele livro famoso, O Processo, ele troca por kafta, como se aquele churrasquinho, de origem árabe e tal, fosse a mesma coisa. Ele está dando a entender o seguinte, que quem sabe ele pode voltar atrás nos cortes. Ora, se tinha problemas fiscais necessários para fazer o corte, vai voltar agora. Então, cheira mesmo a perseguição política contra a universidade, contra a pesquisa, e o Brasil tem nessas universidades grandes produções de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico que contribuem para o desenvolvimento do país. Então, é inaceitável o que estão fazendo com as universidades brasileiras. Para você que está chegando agora a essa transmissão pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do deputado Rui Falcão, nós estamos conversando sobre o corte de recursos para as universidades e institutos federais de educação no país. Também vamos abordar daqui a pouco sobre a liberação do porte de armas e também reforma da Previdência com o nosso convidado, o deputado federal Rui Falcão. Peço que você compartilhe, comente e curta esta transmissão nas páginas em que você está assistindo. Convide seus amigos para conhecer também as redes sociais do deputado federal Rui Falcão, como o Twitter também do parlamentar de São Paulo. Mas, deputado, além desses cortes, né, na graduação, na estrutura da universidade, ontem, né, a pós-graduação sofreu um duro baque também, com cortes, né? E eu estava comentando com o senhor aqui um pouco antes de iniciar o nosso programa, que 3 universidades de São Paulo, né, a USP, né, a Unicamp e a Unifesp, representam 1/3 praticamente das pesquisas do país. Do país, exatamente. De pesquisas, de publicação de artigos, de difusão em entidades internacionais, inclusive de pesquisa também. Então, e nenhuma dessas universidades tem predomínio de professores de formação marxista. Eles dizem que tem o marxismo cultural, que é uma coisa difusa, que ninguém sabe o que é. E várias manifestações, inclusive reitores, dizendo, olha, aqui na universidade tem professores de vários espectros ideológicos. E a liberdade de cátedra, e a liberdade de ensino é um direito. Então, ninguém está lá fazendo doutrinação, né? Então, é mais um ataque que ontem foi perpetrado dessa vez. Então, também cortando verbo para pesquisa e também para o programa Ciências Sem Fronteiras, as bolsas. Na semana retrasada, que teve aqui a manifestação dos indígenas, nós tivemos a oportunidade de receber uma líder indígena que estava estudando, já se formou, aliás, na Universidade de Manaus. Sim. E estava dizendo o seguinte, que cortaram as bolsas dos indígenas. Então, como é que as pessoas vão continuar estudando, né? Ela fez essa denúncia lá e seguramente quilombolas, deve ter outras minorias que têm
bolsas de estudo para se capacitarem, para evoluir, e que também estão sendo prejudicados. Ou seja, os cortes, né, do governo Bolsonaro se estendem na educação, na saúde, em diversas áreas, né, do governo federal. No saneamento, na moradia. Minha Casa Minha Vida, né, o senhor falou agora há pouco, até junho, depois acabam os recursos. E isso não é só que prejudica aqueles que estão em busca de uma moradia, que é um direito. Prejudica também toda a atividade da construção civil, os empresários que geram empregos, que contratam gente. Se você estender essa redução de investimentos para a construção de moradias e for para o lado das obras paradas, são mais de 7.000 obras paradas, a construção está numa crise brutal. E isso se reflete agora, teve a 10ª revisão do crescimento, previsão do crescimento do PIB, a 10ª revisão. Eles começaram projetando 2,4, a penúltima revisão foi para 1,9, agora foi para 1,47. Então é provável que a gente chegue ao final do ano, quem sabe com 1, quando muito, e se esse segundo trimestre fechar negativamente como fechou o primeiro trimestre, você configura tecnicamente, do ponto de vista dos conceitos econômicos, uma recessão, que são 2 trimestres seguidos com um crescimento negativo. E o governo fica proclamando que a reforma da Previdência vai dar jeito na economia, quando é uma reforma que tira recursos e não resolve os problemas do país. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. E o deputado acabou de falar aqui em reforma da Previdência. Então nós vamos agora aproveitar, deputado, a pergunta do José Gilmar de Lima. Obrigado, José Gilmar, e aos demais que estão acompanhando a nossa transmissão. O José Gilmar de Lima pergunta: senhor deputado Rui Falcão, o povo precisa mais de informações sobre a reforma da Previdência. Saber quem deve, saber quem causou esse rombo na Previdência. Interessante, boa pergunta do José Gilmar, né? Não, então, até o penúltimo ano do governo da Dilma, a Previdência, o sistema de seguridade social, que reúne Previdência, assistência e saúde, não tinha nenhum déficit. Por que não tinha déficit? Porque o desemprego estava em 4,6, porque a economia estava funcionando, porque não havia 63 milhões de brasileiros endividados, porque as nossas exportações estavam crescendo, porque não tinha guerra comercial com a China, com a Argentina, com os nossos parceiros comerciais. Então, com o trabalhador com carteira assinada e os empresários produzindo e vendendo, as contribuições para manter a Previdência e a Seguridade Social estavam indo. Quando você, primeiro, congela o orçamento, promove o desemprego, retrai a atividade econômica, supostamente para zerar o déficit do país, a Previdência começa a registrar déficit. E é importante que você saiba que durante os nossos governos foram feitas 2 reformas da Previdência. Porque a Previdência, ela, de tempos em tempos, precisa sofrer ajustes por causa do aumento do número de idosos, porque às vezes tem fase de declínio da economia. Então, periodicamente se fazem reformas, mas não essa agora, sim. Que é uma reforma para acabar com o sistema de seguridade social. Por exemplo, o Japão agora está reduzindo o limite de idade. A Polônia está reduzindo as contribuições. São ajustes. E quais as reformas que nós fizemos? A primeira no governo Lula, que diz o seguinte: quem entrasse no serviço público a partir de 2003 passaria a ter uma aposentadoria teto equivalente à aposentadoria do setor privado. Então, aquelas aposentadorias de 20, 25 mil, elas, para quem entrou a partir de 2003, não existe. É o teto de 5.600, 800 reais. A partir daí, quem quiser, faça aquilo que depois a Dilma criou, que é o Funpresp. É um fundo complementar, uma aposentadoria complementar, que a pessoa contribui para fundos públicos. E a Dilma também fez outra mudança, que foi juntar a idade com o tempo de contribuição.
Então, as mulheres se aposentariam com 85, ou seja, somando a idade com o tempo de contribuição, e os homens com 95. E a cada 2 anos acrescentaria 1. Então, agora nós já não temos mais 85, 95, temos 86, 96. Quem é que financia a Seguridade Social? Os patrões, o governo e os trabalhadores com carteira assinada. Além disso, contribuição social sobre o lucro líquido e o chamado PIS/COFINS. O que ocorreu? Foi criado um negócio chamado desvinculação da receita da União. Era de 20%, subiu para 30% agora. Aliás, nesse aspecto, a reforma que eles estão propondo acaba com a DRU sobre as contribuições da Previdência. Essa é a única medida positiva, digamos assim, se é que pode haver, nesse projeto de reforma. O que estão fazendo agora? É uma reforma que todos vão pagar mais, trabalhar mais e receber menos. Eu não sei se a gente deve falar tudo aqui nessa pergunta. Eu tenho falado bastante sobre isso. Tem um material na minha página que explica direitinho isso. Você pode acessar a minha página na internet e baixar o panfleto até, se você quiser. Para tirar dúvidas. Tirar dúvidas. Mas é importante saber que ela está em discussão aqui agora. Foi considerada constitucional, que não é, porque tem vários aspectos que ferem a Constituição brasileira, chamadas cláusulas pétreas, por exemplo, que tira o valor real do salário mínimo. Essa é uma cláusula que não poderia. Afeta direitos sociais, que é outra garantia constitucional. Então, como eles votaram um requerimento aqui que considerava constitucional contra o nosso voto, tem uma declaração de voto grande da bancada do PT, nós agora estamos no mérito dessa reforma. E a nossa posição vai ser de suprimir todas as mudanças negativas que existem nessa reforma. Nós não vamos fazer aperfeiçoamentos. A nossa orientação é cancelar todo o corte de direitos, mas evitar desconstitucionalização, porque eles querem tirar da Constituição os direitos que estão lá. Então, para quê? Para depois fazer leis que requerem uma votação menor do que aquelas que são necessárias para mexer na Constituição. São 257 votos contra 308. Então, é difícil conseguir 308. E a outra coisa é a tal da capitalização. Que o Guedes frisou ontem, né, deputado? Ele insiste Passou o tempo na todo falando né? da capitalização. E o que é a capitalização? A capitalização é cada um por si. Aliás, estão mudando o nome da capitalização, estão tucanando a capitalização, estão chamando de poupança garantida. Veja bem. E o que é a capitalização? É um sistema que os patrões deixam de contribuir, o Estado deixa de contribuir e você pega a sua poupança mês a mês, entrega para um fundo que pode ser criado ou para um banco, vai pagar taxa de administração, porque eles vão cuidar da sua poupança, e você não tem garantia nenhuma de que no futuro vá receber algo equivalente, por exemplo, a um salário mínimo. No Chile, esse sistema foi implantado. É uma miséria generalizada dos aposentados, é a maior taxa de suicídio de idosos na América Latina, e a Organização Internacional do Trabalho pegou 30 países que adotaram esse sistema, 18 já voltaram atrás, e os outros 12 estão fazendo procedimentos para voltar atrás. E ele quer instituir esse sistema aqui, dizendo que é opcional. Fala, se os filhos de vocês, ele é muito arrogante, os filhos de vocês quiserem ficar na Previdência que existe hoje, fiquem até o fim da vida. Pode ser que lá na frente não tenham o que receber, mas é um direito de vocês. Agora, não tem nada de opcional, porque se você está numa empresa, ou vai entrar numa empresa, o que você acha que o patrão vai preferir? Que você queira ficar no sistema de repartição e solidariedade, em que o patrão tem que botar uma graninha para a sua aposentadoria, ou ele vai dizer para você optar pela capitalização, que é só o seu dinheiro que vai lá e ele não precisa botar nada? A gente conhece. Então, ele ficou frisando o tempo todo essa questão da capitalização, mas não diz
o que acontece se as pessoas que estão hoje na Previdência Pública passarem para a tal da capitalização? Vai ficar um rombo. E de onde vem o dinheiro para cobrir esse rombo? No Chile foi mais de um PIB para cobrir o rombo. Então nós temos que evitar que a capitalização seja aprovada, evitar que a desconstitucionalização seja aprovada. E qualquer reforma que se pretenda, ela tem que ouvir os interessados, ela tem que falar com os empresários, com os aposentados, com os que vão se aposentar e com o governo, como a Dilma fez e como o Lula fez quando nos seus governos. Mas discutir não é também a preocupação desse governo. Eles estão acabando com conselhos e comissões que existem, que significava participação setorial, ou dos estados, estão destruindo tudo. Os conselhos, né, os conselhos, as comissões, social, a participação. Aliás, coisa também que o ministro Sérgio Moro não fez ao apresentar o seu pacote anticrime. Ele esteve aqui ontem. Gostaria que o senhor comentasse também sobre a vinda do Então, Moro. ele fez um tal de pacote anticrime que não é um pacote voltado para melhorar a segurança pública, que é uma aspiração nossa. Todo mundo quer mais segurança. É um problema nacional a questão da segurança. Mas ele fez um pacote que mexe com o Código Penal, com o Código de Processo Penal, com a Lei das Execuções Penais, com a lei, com o sistema carcerário, que é um pacote para endurecimento de penas. Isso não tem a ver com inteligência, com integração de órgãos, com o policiamento das fronteiras, com a valorização e a segurança dos agentes de segurança pública, que não são só os policiais, são aqueles que trabalham, são os agentes penitenciários, são os papilocopistas, são os técnicos, enfim. O sistema de segurança é muito amplo e esse pessoal que trabalha precisa ser valorizado. Então, ele esteve aqui ontem, era supostamente para falar do pacote anticrime, que já é um nome anticrime, como se fosse possível fazer um pacote a favor do crime, né? Já é para condicionar, para quem estiver fazendo oposição ao pacote, fica parecendo que é a favor do crime. Isso. Ele tenta o tempo todo fazer isso. Né? Então, ele veio e apresentou um PowerPoint que não era o pacote anticrime, era um balanço do que ele vem fazendo, a defesa de que o COAF, controle do órgão de atividades financeiras, ficasse com ele e não com o Ministério da Economia, como era antes. E nós não nos ativemos ao balanço dele. Ficamos fazendo perguntas sobre o pacote. E eu, como tinha só 3 minutos, eu dirigi 3 perguntas objetivas a ele. Então, eu não vou ficar falando do pacote anticrime, no geral, que tem 7 ou 8 pontos, pelo menos, inconstitucionais. Não vou falar que o senhor não debateu com a OAB, com os próprios setores do Ministério da Justiça que poderiam ser ouvidos, com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O senhor não debateu com ninguém. E, aliás, por isso apresentou um pacote que o presidente da Câmara disse que era cópia de outro que já tramita aqui do, então, hoje ministro Alexandre de Moraes, ministro Supremo. E tem 90 dias aí com a comissão debater esse processo. As 3 perguntas que eu fiz são as seguintes. Primeiro, 70% dos homicídios do Brasil, e são mais de 60 mil homicídios por ano, são provocados por armas de fogo. Então, o senhor fez algum estudo no Ministério, tem alguma evidência científica de que a liberação da posse e do porte de armas ajudaria a reduzir os homicídios? Segunda pergunta. Há mais de um ano que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson foram executados. Identificaram 2 supostos assassinos, um suposto mandante, que é um ex-deputado estadual do Rio, e a Polícia Federal foi incumbida de fazer um inquérito para apurar se tinha tido obstrução das investigações, que demorou mais de um ano. Qual é o resultado dessa apuração, já que faz mais de um mês que a Polícia Federal está cuidando disso? E terceira pergunta.
Ninguém sabe, eu não vou perguntar para o senhor onde está o Queiroz, mas o fato é que investigações sobre crime, sobre lavagem de dinheiro e tal, várias pessoas foram conduzidas coercitivamente sem sequer terem sido intimadas antes. Como é que o senhor explica que há tanto tempo o Ministério Público, ninguém consegue ouvir o tal do Queiroz? Bom, as respostas dele. Primeira, sobre o Queiroz, que ele não tinha a ver com esse assunto, que o Ministério Público está investigando e tal, não era competência, que ele não é um super-tira. Sobre a questão da Marielle, ele disse que realmente a Polícia Federal tinha sido incumbida de fazer essa investigação, ele não poderia dar detalhes para não prejudicar o andamento das investigações, mas esperava que em breve isso seria resolvido, e desejava isso. E sobre a questão do porte de armas, que aliás saiu o decreto presidencial permitindo que você, jornalista, possa ter a sua arma, se você quiser, os professores, os políticos do Executivo, Legislativo, do Judiciário, todo mundo pode ter sua arma. Advogados. Nós já entramos aí com um projeto de decreto legislativo para revogar isso. Ele diz o seguinte, ele se... Como é que diz? Isso não é comigo. Nada é com ele. Isso aí foi um decreto do presidente da República, sim, mas... supostamente para corresponder ao desejo dos seus eleitores, ou seja, para agradar os eleitores. Eu fiquei pasmo com essa resposta. O cara é ministro da Justiça e da Segurança Pública, e você libera... Bom, primeiro já tinha liberado armamento para proprietário rural poder fazer justiça com as próprias mãos. Licença para matar, né? Tem uma medida sendo analisada para que as reintegrações de posse, os despejos, seja na cidade, no campo, se faça sem ordem judicial. Então nós vamos implantar um faroeste no Brasil e aumentar o número de mortos, inclusive de policiais. Olha essa operação, olha como isso vai induzindo as pessoas. O governador do Rio de Janeiro, ele primeiro recomendou que os snipers, aqueles atiradores de elite, atirem na cabecinha. E depois participa de uma operação policial dentro de um helicóptero, parece aquela história do Rambo e tal, com um miliciano dentro do helicóptero, um criminoso dentro do helicóptero, e atiraram para uma tenda, achando que era alguma coisa de marginais, uma tenda de evangélicos. Evangélicos estavam orando, né? Então, essa leniência, essa indução à justiça com as próprias mãos, a legítima defesa, cada um tem uma arma para se defender, isso aí vai criar uma cultura que pode multiplicar episódios como aquele de Suzano, que as pessoas pegam uma arma e... Tem um projeto de lei aqui também de permitir que os policiais possam entrar armados nos aviões. Hoje a ANAC tem uma regulamentação para isso. O policial chega no avião, entrega a sua arma, ela vai para um cofre e milhares de voos foram realizados, não teve extravio de uma arma nesse sistema. Mas eles querem mudar isso. Querem que o policial entre com a arma, com a munição separada, ou seja, põe a munição num bolso, a arma no outro, depois é só juntar. Imagine um disparo de arma de fogo dentro de um avião. É um disparate. Então, isso vai estimulando a cultura de violência, a cultura do ódio, da intransigência. Então, tudo isso precisa ser debatido com a população, e nós fizemos esse debate com o ministro Sérgio Moro, e ele respondeu com evasivas na maior parte das perguntas. Nós estamos aqui tendo esta conversa já, que toda quinta-feira conseguimos fazer com o deputado federal Rui Falcão, mas o nosso tempo aqui, deputado, eu sei que a sua agenda ela continua, né? Quando a coisa está ficando cada vez melhor, né? O tempo parece que passa mais rápido. Mas você que está nos assistindo tem a oportunidade de sexta-feira,
Ou seja, amanhã, a partir das 6 da tarde, né, deputado? 18 horas, A partir das 18 horas, o deputado Rui Falcão, com mais calma, mais tempo, né, ele dedica pelas... meia hora também. Meia hora também, né? Porque também tem o seguinte, a gente acha que o tempo passa rápido, mas quem está assistindo, quem está interagindo, também é verdade. pode ficar cansativo. Mas aí não tem o jornalista para ficar interrompendo, ele consegue conversar exclusivamente com você aí do outro lado da telinha, né? Então, deputado Rui, nós queremos mais uma vez agradecer a sua presença aqui, a sua participação, trazendo essas informações relevantes aqui, né, para quem acompanha, né, a situação política do nosso país. O senhor pode, obviamente, fazer as suas considerações finais. Né? Mais uma vez aqui agradecer as pessoas que interagem conosco, o Carlos Leite, que sempre coloca questões pertinentes aqui para nos obrigar a passar informação. Ele vai passando informação através da gente, mas ele tem todas, ele podia falar todas as informações que eu tenho, ele falaria aqui, talvez até de forma mais sintética. A gente aprende. E dizer para você que não entre nessa de comprar arma não, viu? É verdade. Em vez de armas, letras, livros e Lula livre. 4 L's, letras, livros e Lula livre. Muito obrigado pela audiência.